Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos tratar a respeito dos sujeitos do processo. Vamos começar a aprofundar a análise sobre os sujeitos do processo. Nós já fizemos um vídeo introdutório e lá nós vimos que nós subdividimos em três. Na análise do juízo, nas funções essenciais à justiça e nas partes. No vídeo de hoje, nós vamos, na análise dos sujeitos do processo, iniciar propriamente o estudo do juízo, tá? E aí, dentro do tópico do juízo, nós devemos fazer uma nova subdivisão. Então, esse do juízo se subdivide em dois, como nós veremos: juiz e auxiliares. Isso já foi visto também no vídeo anterior, não vamos perder muito tempo aqui. Então, o do juízo se subdivide na figura do juiz e na figura dos auxiliares do juízo. Vamos complementar então. O juiz ele está regulamentado no CPC entre os artigos 139 a 148. Então, 139 a 148. Ao passo que os auxiliares do juízo então, estão entre os artigos 149 a 175. Nesse vídeo de hoje, nós iremos concentrar a análise na figura do juiz. Na verdade, nós veremos que o estudo do juiz... Então, antes, em primeira consideração, o estudo do juiz deve levar em consideração algumas... deve ter como tópico introdutório, portanto, alguns pontos iniciais. Primeira consideração: juiz é distinto de juízo. Juízo é o órgão jurisdicional, ao passo que juiz é a pessoa física aprovada em concurso público, incumbido de exercer função. Tá? O juiz ele é costumeiramente classificado como sendo um terceiro imparcial. Por que ele é um terceiro? Porque naquela configuração clássica de autor, juiz e réu, ele não está como... Por que ele é considerado terceiro? Porque ele não é parte. Veja, aqui nós temos as relações, os sujeitos parciais. Então, aqui estão
os sujeitos parciais, e o juiz, portanto, é um terceiro, né, em relação a essa relação, é um terceiro imparcial. Então, essa configuração clássica, essa configuração triangular, que nós já vimos, vem sofrendo uma releitura por meio do a teoria do processo cooperativo, mas agora não é a sede própria para tratar propriamente disso. O que importa é saber que o juiz nessa relação aqui, nessa análise aqui dessa relação processual, ele é um terceiro imparcial. E essa característica da imparcialidade, a imparcialidade que é também uma característica da jurisdição, nós vimos, a imparcialidade, da imparcialidade vai resultar o estudo de dois outros institutos, que é o do impedimento e o da suspeição. O impedimento e a suspeição nós veremos no artigo 144, o impedimento, em um outro vídeo, e a suspeição no artigo 145. No que consiste esses fenômenos aqui, ó? A imparcialidade e a suspeição? É quando nós temos a quebra da imparcialidade. A imparcialidade que é desejada. Tá certo? Bom, mas a figura do juiz, vamos continuar, ela tem ainda outras considerações que devem necessariamente ser feitas. A figura do juiz, nós devemos levar em consideração também a inafastabilidade da jurisdição, que está prevista no artigo 140. Nós veremos, o juiz não pode se eximir de julgar alegando complexidade, alegando lacuna, obscuridade. O juiz tem que exercer jurisdição, porque a jurisdição é a função precípua do Poder Judiciário. Aliás, sobre essa questão, incumbe ao juiz o exercício da jurisdição, na medida que a jurisdição ela é a função típica do judiciário. Então, incumbe ao juiz o exercício da jurisdição. Ele é a figura do processo que deve essencialmente exercer jurisdição. Então, naquela configuração triangular, autor, réu com o juiz aqui em cima, ele, na teoria da relação processual de Biloff, ele está aqui em cima justamente porque incumbe a ele o exercício da jurisdição. É ele o sujeito do processo, sujeito processual, incumbido essencialmente de exercer jurisdição. O que não significa que somente ele possa exercer jurisdição. Nós devemos falar aqui, nós já tratamos disso lá no vídeo, no módulo, na playlist da jurisdição, então eu remeto o ouvinte para lá. Nós vimos que tem algumas exceções, quando, por exemplo, o legislativo exerce jurisdição no processo de impeachment. Nós devemos falar aqui da arbitragem, mas são considerações excepcionais. Em regra, incumbe ao juiz o exercício da jurisdição. E aí, quando a gente fala de jurisdição, devemos também levar em consideração o que a gente fala, o que eu sempre costumo dizer da jurisdição contemporânea. A importância de se perceber a forma como se tem aplicado a jurisdição atualmente. E aí a gente vai falar do pós-positivismo, tem também um vídeo próprio para isso, do neoconstitucionalismo, temos um vídeo próprio para isso, e da nova hermenêutica jurídica, temos um vídeo próprio para isso. Essencialmente, o que a gente extrai dessa ideia aqui de jurisdição contemporânea
é que incumbe ao judiciário, ao juiz, a concretização do direito no julgamento de um caso concreto. Então, lá na teoria estruturante do direito do professor Friedrich Miller, essa ideia aqui de concretização do direito e no que consiste a concretização do direito. Concretização do direito é você partir do texto normativo e chegar até a norma. A norma é o que você vai aplicar na resolução do caso. E essa atividade aqui, ó, de partir do texto normativo, aquilo está escrito na lei, e chegar até a norma, é a atividade interpretativa. Daí a necessidade, isso é essencialmente feito por meio, atualmente essencialmente feito por meio da atividade do juiz em um processo. Então veja a relevância da posição do juiz. Tá? Eu queria chamar a atenção. Agora, não podemos nunca esquecer, perder de mente, que, em que pese essa leitura da jurisdição contemporânea, devemos ter também em mente o que consta do artigo 2º da Constituição, o equilíbrio entre os poderes. Artigo 2º da Constituição Federal. E é a ideia de self-restraint. O judiciário, o próprio juiz, ele deve ser o máximo possível autocontido. Então, ele deve saber dar uma deferência, a ideia de deferência aos demais poderes. Então, a intervenção judicial numa política pública, ela deve ser excepcional. A intervenção do juiz na alteração de um texto normativo, ela deve ser excepcional. A gente deve evitar o que se tem criticado aí, a ideia de ativismo judicial, é quando justamente há um desequilíbrio entre os poderes. E aí, para finalizar, na verdade, essa ideia introdutória sobre a figura do juiz, tem muito mais coisa para falar sobre o juiz, é que o juiz ele tem uma nova função, na verdade uma função que ele sempre teve, mas que no civil law, nos ordenamentos filiados à tradição romano-germânica como o nosso, nem sempre era bem compreendido, que é a função de orientação da sociedade. Quando a gente fala de orientação da sociedade, dá até para lembrar quando o professor Cândido Dinamarco dizia lá dos escopos da jurisdição. Ele tratava lá que existe, dentre os escopos da jurisdição, existe um escopo que é o escopo pedagógico. Dentro da jurisdição existe um dos escopos, é o escopo pedagógico. Ensinar o que pode ser feito e o que não pode ser feito para a sociedade. Essa orientação da sociedade, ela é potencializada atualmente com a vinculação a certos pronunciamentos judiciais. Essencialmente os pronunciamentos que estão no artigo 927 do CPC. No momento próprio nós aprofundamos isso, mas o incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência, as súmulas, seja a súmula vinculante, seja a própria súmula não vinculante do STF ou a súmula do STJ, podemos falar em julgamento de RE/RESP, recurso especial e recurso extraordinário repetitivos. Tem mais casos, julgamento de controle concentrado de constitucionalidade pelo STF e por aí vai. A ideia justamente é que os senhores percebam uma maior importância ainda dada, uma nova leitura de orientação da sociedade, uma vez que as decisões proferidas por meio desses procedimentos têm a aptidão de resolver não apenas
aquela demanda posta a julgamento, mas também de formar um paradigma de interpretação para todos os demais casos que se amoldem àquela circunstância fática que ensejou o julgamento daquele caso. Tá certo? Então, essa era as principais considerações que eu gostaria de fazer a respeito da figura do juiz. Agora eu quero apresentar para os senhores uma visão geral do CPC, da previsão normativa do CPC sobre a figura do juiz. E a partir do próximo vídeo, que nós faremos, portanto, a análise de cada um desses tópicos. Vamos lá. No artigo 139, nós temos o que podemos chamar dos poderes, mas na verdade não existe poder, né, puro, é poder-dever. Então, poderes e deveres do juiz. Poder, dever do juiz. No artigo 140, nós temos a ideia de inafastabilidade, que nós já tratamos aqui. Inafastabilidade da jurisdição. No 140, parágrafo único, temos lá a classificação da jurisdição de direito como sendo a regra e a jurisdição de equidade como sendo excepcional, falaremos disso. No artigo 141, nós temos o trato do princípio da congruência e o princípio essa inafastabilidade da jurisdição é um dever do juiz também. O jurisdição de direito, equidade, é um dever, o juiz tem que aplicar o ordenamento jurídico. A congruência é um dever. Veja que dessa forma que eu gostaria de dividir o material com vocês. Artigo 142 é a vedação, trata da vedação à colusão entre as partes e a consequente aplicação da penalidade de litigância de má-fé. É, portanto, um dever do juiz. O juiz não pode deixar que se pratique, que as partes atuem em colusão para fraudar o processo. Artigo 143 trata da responsabilidade do juiz. Artigo 143 trata da responsabilidade do juiz. O artigo 144 trata das causas de impedimento. O artigo 145 trata das causas de suspeição. Artigo 146 trata do procedimento do incidente de impedimento ou suspeição, quando ele é alegado. O artigo 147 tem uma nova hipótese ou uma outra hipótese de impedimento, que está descolada lá do artigo 144, e o artigo 148 trata da aplicação das hipóteses de impedimento e suspeição para outros sujeitos processuais, Ministério Público, por exemplo, e nós veremos isso. Então, vejam que praticamente o que nós veremos, o que falta ver sobre a figura do juiz é
poderes e deveres, responsabilidade, poderes, deveres, responsabilidade e impedimento / suspeição. Nós veremos esses tópicos que restam, esses tópicos que faltam, poderes e deveres, responsabilidade, impedimento e suspeição, em outros vídeos. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até uma próxima.